Boa noite a quem está chegando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão se aproximando para mais uma live, para mais uma reunião de terça-feira, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus. Renata, Sandra, João, boa noite, Fátima, Melissa, todos sejam muito bem-vindos. Renato, Ângela, Ricardo, Jéssica, Irani, Ana Cristina, Clarice, boa noite a todos que estão chegando. Luiz Miguel, Patrícia, Bernadette, Helenice. Como é que tá o som e a imagem, gente? Que eu tô com uma briga toda semana em relação ao som e a imagem. Tá tudo bem? Me deem um ok. Mercedes, Licélia, seu Flávio, Paulo, Mara, Maria, Dalva. Boa noite a todos. Luzia, boa noite. Tá tudo bem o som e a imagem? Tá tudo ok? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Oh, maravilha, Iris. Tá tudo bem. Ai, graças a Deus. Graças a Deus a gente acertou. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ricardo, Michele, Silvia. Boa noite. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, né? Eu coloquei na divulgação o Gigante Deitado, que é o apelido de Jerônimo Mendonça, que infelizmente é muito pouco conhecido dos espíritas, mas vocês vão ver que ele tem uma trajetória de vida fantástica, né? Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele da mesma forma que eu sou apaixonado por esse espírito. Mercedes, boa noite, ok, o som, a imagem. Nara, minha irmã, Flávio, Aninha, Maria, Zia, ok, maravilha, que bom. Rosmeire, Mazé, sejam todos bem-vindos. Maria da Glória, vamos lá. Janir, meu irmão, seja bem-vindo. 2 minutinhos a gente vai começar. Zeza, Leila, boa noite. Ô José, boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Rosinha. Hoje eu vou, daqui a pouco a gente já vai começar, e aí eu vou deixar os avisos para o final, tá? Cacilda, boa noite, minha irmã. Boa noite a todos aqueles que estão colocando o nome, mas também a todos aqueles que estão aqui conectados com a gente, assistindo. Nando, meu irmão, boa noite. Helenice, que todos sejam muito bem-vindos e que com essa união de pensamentos, de vibrações, a nossa live possa ser abençoada. Mila, boa noite. Selma, Landa, boa noite. Maria Ângela,
Sejam todos muito bem-vindos. Daqui um minutinho nós vamos iniciar com a prece e, como toda terça-feira, a nossa palestra, que hoje será sobre esse grande espírito, Jerônimo Mendonça, e após a vibração para os necessitados e a vibração do passe e da fluidificação das águas, né? E lá ao final vamos ter também os avisinhos. Tuca, minha irmã, felicidade você aqui com a gente, Solange, Altino, 8 horas. Então vamos iniciar com uma prece? Ah, Odete, já está atrasadinha, hein? Seja bem-vinda, minha irmã. Bom, vamos então, 8 horas, iniciar a nossa reunião. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e, ao sairmos daqui desta reunião, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como eu havia colocado, hoje falaremos do gigante deitado, que é o apelido que carinhosamente foi dado a um espírito que passou pela vida física e não só resgatou os seus débitos, mas também transformou a sua vida em exemplo para a humanidade. Tivemos a graça desse grandioso espírito ser brasileiro, mineiro, como não poderia deixar de ser, e espírita. Se trata do grande espírita Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu na pequena cidade mineira de Ituiutaba, uma cidade que fica a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Uberaba, portanto, aqui no sul de Minas Gerais, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Nasceu no dia 1º de novembro de 1939, filho do senhor Altino Mendonça, um pedreiro, e da dona Antônia Olímpia de Jesus, uma lavadeira, que naquela época, em 1939, era uma profissão tão comum entre as pessoas pobres à época. Era o 9º filho de uma família de 10 filhos. Portanto, a família contava 12 pessoas. Muito pobre, iniciou-se na vida profissional, no trabalho, aos 9 anos, através da profissão do comércio, trabalhando como balconista, e desde a sua infância foi criado por orientação dos seus pais e particularmente da sua avózinha, a quem tinha um amor sincero e verdadeiro na religião da Igreja Presbiteriana do Brasil.
cuja igreja frequentava com a sua avó todos os domingos. Quando saiu da infância, começou a adentrar a adolescência, ele mostrou uma inteligência incomum, uma facilidade para a oratória, começou a auxiliar o pastor em estudos sobre a Bíblia, sobre pequenas palestras que ele fazia na igreja. No entanto, aos 15 anos, a sua vida teria a primeira modificação. Com a morte da sua avózinha querida, ele começou a raciocinar, porque dentro da sua igreja era dito que ele só veria a sua avózinha no reino dos céus, que ele nunca mais teria contato com ela se não fosse a condição física, que a sua avózinha dormiria no descanso do Senhor. E ele começou a achar que isso era incompatível com a lógica, com a bondade, com o amor infinito de Deus. E começou a procurar respostas. Como uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão ativa quanto a sua avózinha, poderia ficar inerte, dormindo no Senhor, aguardando o dia do juízo final? E ele, com essas perguntas, encontra pela primeira vez o livro dos Espíritos. E pela leitura dessa obra, ele encontra ali todas as respostas que vão de encontro não só às perguntas da cabeça, mas aos desejos íntimos do coração. Se converte à doutrina espírita e começa o estudo das obras básicas de Kardec, a leitura, à época, das primeiras obras psicografadas por Chico Xavier, a quem futuramente seria um grande e íntimo amigo, e continua o seu processo. Ele era uma pessoa altamente viva, agitada, feliz. Adorava jogar futebol. Fazia parte do time de futebol de Ituiutaba. E adorava o cinema, que para ele era uma coisa extraordinária. Tinha um porte atlético, um rapaz de mais de 1,80 m, um corpo atlético, e que lhe deu, com esse corpo e gostar de esportes e da vida atlética, o apelido de Tarzan, ou Tarzan de Ituiutaba, porque à época havia lançado há pouco o filme Tarzan, o Rei da Selva, e ele gargalhava com esse apelido. No entanto, no pequeno grupo mediúnico e espírita que ele frequentava, aos 17 anos, ele adentra como todas as noites para a reunião mediúnica, se assenta fora da mesa para acompanhar os trabalhos. E os trabalhos corriam normalmente, até que um espírito de luz, um mentor espiritual, se apresenta pela psicofonia de uma médium e diz em alto e bom som: eu venho hoje aqui
para trazer um recado ao nosso Tarzan. E ele imediatamente reconheceu que o recado era para ele. Levantou-se e o espírito, pela boca da veneranda médium, disse: querido Tarzan, prepara-te para atravessar a floresta escura do sofrimento e da expiação. Mas tenha fé, agarre firme no cipó da esperança e da fé em Deus, que assim você atravessará essa floresta e alcançará a redenção. Ele tinha 17 anos. Muito provavelmente, aos 17 anos, naquele momento, ele não tinha dimensão da mensagem daquele espírito a ele. O fato é que, quando ele completou 18 anos, ele ficou altamente entusiasmado, porque lançaria no pequeno cinema da sua cidade um dos maiores lançamentos do cinema da época, E o Vento Levou. A grande obra cinematográfica da década de 30, 40, que virou um marco no cinema. Um filme de mais de 3 horas e meia. E ele, naturalmente, que guardou cada centavo do seu salário parco, o que sobrava após ajudar a família, para comprar o ingresso. Na primeira sessão ele não pôde ir, porque ao comprar o ingresso, ele foi advertido que não poderia entrar no cinema sem sapato. E ele jamais tinha um sapato. Ele andava de chinelos e ficou muito triste. Um sapateiro, uma loja de sapatos, vendo a situação dele, resolveu lhe dar um sapato velho que tinha ali. E ele, todo feliz, colocou o sapato, a sua roupinha mais elegante, e foi ao cinema para assistir O Vento Levou. Mas como a película era muito famosa, o cinema lotado, ele não arrumou local e ficou de pé no fundo do cinema assistindo a obra, praticamente 4 horas em pé. Quando terminou o filme, ele, atônito e assustado, percebeu que ele não conseguia se movimentar. Uma forte dor nos joelhos. Os joelhos incharam de tal forma que dali ele foi ao hospital. E para tirar a calça, foi necessário rasgá-la. Tal era o inchaço dos joelhos. O fato é que, a partir dali, ele começou a andar de muletas, com dores muito fortes, mas continuava trabalhando no comércio. Um ano depois, aos 19 anos, as dores se intensificavam e ele partiu para uma cadeira de rodas. Ainda continuava trabalhando, mas aos 20 anos de idade, a doença que agora havia sido diagnosticada como uma artrose cavalar, uma artrite reumatoide cavalar, que lhe inibiu todos os movimentos do corpo, do pescoço para baixo, lhe impondo a vida numa cama ortopédica. Essa doença, que à época era terrivelmente triste
porque não tinha nenhuma medicação hábil, nem mesmo para aliviar as suas dores, ele passou a viver numa cama ortopédica, com dores terríveis, o que lhe ocasionou também, futuramente, problemas cardíacos. Mas ele perseverou, segurando o cipó da esperança, continuou, e mesmo numa cama ortopédica, dormindo apenas 3 horas por noite, uma vez que as dores eram constantes, e utilizando-se para dormir, ele tinha muita dor no peito. Então ele colocava um peso em cima do peito para aliviar a dor. Um saco de areia de 30 quilos, para que a dor amainasse e ele pudesse dormir pelo menos 3 horas por noite. Mas mesmo assim, continuou os estudos. A sua irmã se converteu em verdadeira enfermeira do irmão. Auxiliava-o, já que ele não podia mexer os braços, as mãos. Ela, durante o dia, além dos cuidados naturais que tinha como enfermeira que era, estudava com ele, lia as obras espíritas com ele. E até que uma noite, o seu surge, através da vidência, da clara evidência, e disse a ele: de dia a sua irmã lê contigo, à noite, como você dorme apenas 3 horas, nós estudaremos com você e te ensinaremos tudo aquilo que a tua irmã lê de dia para você. E largos foram os anos que ele estudava de noite e ouvia a irmã ler de dia. Se tornou um espírita convicto. Começou a viajar o Brasil na sua caminha ortopédica, sem poder se mexer, do pescoço para baixo. Dos 20 aos 30 anos, fundou 3 centros espíritas em Ituiutaba e região. Uma creche para crianças em Ituiutaba. E escreveu 5 livros que eram ditados por ele à sua irmã que escrevia, dos 20 aos 30. E naturalmente que, não obstante as dores e sofrimentos constantes que a doença lhe impunha, ele jamais perdeu o bom humor. Tem casos maravilhosos vinculados a ele que ele próprio contava. E eu vou narrar aqui alguns, apenas alguns. Há um caso que ele conta, porque a cama ortopédica não lhe impediu de ter vida social. Ele adorava o cinema. Então ele ia com a sua caminha. Os amigos lhe levavam na cama e, para não atrapalhar, eles colocavam a cama dele próximo ao banheiro, no fundo do cinema, para não atrapalhar. Certo dia, uma moça sai do banheiro correndo e tropeça na cama e cai. Irritada, ela se levanta e fala: mas em todo lugar que eu vou, tá você, seu paralítico, não dá sossego pra gente. E ele se assustou com aquela irritação da moça, mas disse: eu preciso pensar rápido, dar uma resposta espírita, uma resposta caridosa, uma resposta cristã. E pensou rápido, e responde Jerônimo Mendonça: lógico,
mas também você não para em casa. E a moça gargalhou, e ele gargalhou junto, e se tornaram grandes amigos. Mas em outra situação, lá pelos idos de 1960, despontou um grande médium na cidade mineira de Congonhinhas, que recebia o Dr. Fritz. Tratava de Zé Arigó. E os amigos: vamos levá-lo, Jerônimo. Dr. Fritz vai dar um jeito em você. E mesmo ele não querendo ir, porque agora, como espírita, sabia que aquela situação tormentosa era consequência natural das suas próprias atitudes, mas mesmo assim ele foi. Entrou na fila, na sua cama ortopédica, e quando chegou o seu momento, Dr. Fritz sorriu e disse: Ô Jerônimo, qual o seu problema? E todos acharam terrível essa expressão do Dr. Fritz. E ele sorriu dizendo: Ah, doutor, dizem aí por aí que eu sou doente, mas o senhor teria algo para mim? E o Dr. Fritz olhou serenamente nos olhos dele e disse: Ah, Jerônimo, você sabe que eu não posso te curar, porque a sua doença é dos 3 Cs: cama, calma e karma. E assim ele retorna sorrindo para casa. Mas não acabam aí os fatos engraçados da sua vida. Como ele era um grande orador espírita, era muito comum, quando algum amigo falecia, ele ser convidado a falar umas palavras no enterro. E lá ia Jerônimo, com a sua caminha ortopédica. Certa vez, o enterro acontecendo e ele com a cama ortopédica ao lado da cova. Quando passa um bêbado, para, olha e diz em alto e bom som: Nossa, um enterro com 2 cadáveres, um no caixão e um na cama fora da cova. Todos acharam absurdo, mas Jerônimo gargalhava até não aguentar mais. Se falando em cemitério, ocorreu um outro fato interessante. Numa outra ocasião, foi ele para falar algo sobre um amigo que tinha desencarnado. Falou, e os amigos ficaram tão emocionados com a sua fala que retornaram para casa chorando. E um deles resolveu à noite, 9 horas da noite, visitá-lo em sua casa para cumprimentar pela beleza da sua explanação. Quando a sua mãe disse: Mas ele não veio ainda, ele não veio do cemitério. Meu Deus, esquecemos Jerônimo no cemitério. Vamos todos lá. Chamaram o coveiro, abriram o cemitério, e lá estava Jerônimo. Esqueceram de mim, amigos? Não tem problema, eu fiquei conversando com os amigos aqui, os espíritos, e gargalhava. Assim era Jerônimo, alegre, para frente, divertido, não obstante as dificuldades da vida. Grande amigo também de Divaldo Pereira Franco, sempre que podia, ia nas palestras do Divaldo. Ficava com a sua cama no corredor, para não atrapalhar Divaldo. Mas em uma dessas palestras em que ele foi, um bêbado, e dizia a ele: Eu sou chamariz de bêbado. Um bêbado chegou a ele, olhou estranhamente para ele deitado na cama, olhou para ele e falou: O senhor não anda, não? Não, não ando. Mas o senhor acredita em Deus? Acredito, disse ele. E o bêbado disse:
levanta e anda, em nome de Deus. Jerônimo começou a sorrir e disse ao bêbado: fica quietinho, fica quieto, levanta e anda em nome de Deus. Não posso, meu irmão. E o bêbado saiu bravo, gritando: ó homem de pouca fé. Jerônimo era assim, passava por situações engraçadas. Certa ocasião, habituado com a visita constante dos amigos espirituais em seu quarto, de madrugada para estudarem, certa noite adentraram vários espíritos. Imaginou que eram espíritos para estudar as obras espíritas. No entanto, um espírito começou a fazer massagem no seu pé. Ele já achou estranho. Outro começou a fazer massagem na sua mão. Ele imaginou: ai meu Deus do céu, é hora da morte. Me perdoe, Senhor, se eu fiz algo errado. Seu mentor espiritual chegou próximo ao seu peito e começou a fazer massagem na região do coração. Ai meu Deus do céu, chegou a hora. Ele olhou aflito para o seu mentor e falou: o que está acontecendo, meu irmão? O seu mentor espiritual sorriu, chegou ao seu ouvido e disse: fique tranquilo, Jerônimo, é só uma recalchutagem. Mas o tempo passa. Jerônimo já estava há 20 anos preso na cama ortopédica com dores terríveis, problemas cardíacos. Em 1969, o seu mentor espiritual adentra o seu quarto de madrugada, sério. Precisamos ter uma conversa séria, Jerônimo. Pois não. Você sabe muito bem o que ocasionou essa dor e esse sofrimento que você passa. Tudo aquilo que você cometeu em atrocidades no passado e que você próprio pediu para resgatar dessa forma. E ele apenas disse humildemente: sei, sim, senhor, e estou resignado com tudo. Mas diz o mentor: hoje estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Tu queres continuar com essa expiação até o final da sua vida e retornar em próxima para resgatar o resto? Ou você prefere resgatar tudo que tem necessidade de resgatar nesta vida e se sublimar ao final dela? Com uma fé invejável na providência divina e com uma humildade de poucos, ele diz: se eu tiver condições de escolher, eu prefiro resgatar tudo nesta encarnação. 1969. Em 1970, ele começou a ter dor nos olhos. Foi ao médico. A doença havia atingido os olhos. O único tratamento, a retirada dos 2 olhos. Isso chocou tanto o médico, que era seu amigo, que ao chegar da cirurgia, foi levado pelo próprio médico do hospital à sua casa. O médico não sabia nem o que falar. Chorava compulsivamente o médico. E disse a Jerônimo: ai, Jerônimo, que tragédia! E ele, Jerônimo, diz: realmente, doutor, é uma tragédia sem igual. Realmente. Jerônimo olha para o médico e diz: é uma tragédia sem igual. Eu chegar na minha casa, depois de uma semana no hospital, e ninguém me trazer um café gostoso.
E o médico ficou atônito, porque era uma força, uma alegria de viver extraordinária, que ele jamais havia visto. Certa vez, um grande fazendeiro rico foi ao Ituiutaba pedir orientação a Jerônimo, porque não conhecia ele, mas sabia que ele era um grande palestrante espírita, um grande conhecedor da doutrina, e ele, por um negócio mal feito, havia perdido uma fazenda. Chegou na cidade, onde mora Jerônimo, naquela casa assim, assim. Bateu a casa, sua irmã abriu. Aguarde um instantinho que eu vou chamá-lo na cozinha. E o homem sentou no sofá da sala, e lá na cozinha ouvia uma gargalhada, umas piadas, todo mundo conversando e gargalhando, e ele começou a ficar enfurecido, porque nós somos assim, achamos que os problemas são só nossos, e os outros têm a obrigação de nos auxiliar a qualquer custo. Enquanto ele pediu, meio irritado, a presença de Jerônimo, e que a irmã disse: ele já vem, só está terminando de tomar o seu café. Ele, irritado, foi à cozinha e percebeu aquele homem cego, travado do pescoço para baixo numa cama ortopédica, tomando o seu café e contando piada, e todos rindo. Ele ficou branco com a surpresa. Você é Jerônimo Mendonça? Sou eu, meu filho. Seja bem-vindo a meu lar, em meio a uma gargalhada e outra. Mas o que você tem? Meu filho, Deus me presenteou com essa doença para alcançar a cura do meu espírito. O homem não sabia o que falar. Sentou ao lado da cama, chorou copiosamente e depois disse a ele: me perdoe, Jerônimo, eu vim aqui pensando em me matar porque eu perdi uma fazenda num negócio mal feito. Mas vendo você sem poder se movimentar, cego, e com essa alegria, eu sinto vergonha de mim. Saiu dali, não só renovado, mas convertido à luminosa doutrina espírita. E assim, ele viajou os 4 cantos do Brasil, na sua caminha ortopédica, e aonde chegava, tinha uma piada, tinha uma anedota, tinha uma história hilária para contar, sempre levando a mensagem da Boa Nova, mas principalmente a mensagem da alegria de viver, que não obstante as dificuldades do mundo, nós somos filhos de Deus, imortais por nascença. E ele continua a vida. Certa vez, teve a ocasião de ser entrevistado em uma televisão local em Brasília. E o jornalista, muito jovem, impressionado com a sua condição, pergunta: Senhor Jerônimo, qual é o seu maior sonho de felicidade? O que seria para o Senhor motivo da suprema felicidade? E ele diz, entre um riso e outro: meu filho, depois de 30 anos nessa cama, o meu sonho de felicidade seria virar de lado na cama, porque ele ficava na cama de tal maneira que não lhe doía nada. Sempre que ele teria que sair da cama carregado para tomar banho, para fazer algo, lhe davam dores insuportáveis. E diante disso, a inocência quase infantil do repórter lhe perguntou: então nessa condição o senhor não casou? Ele sorriu e disse: claro que casei, meu filho. Casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. E gargalhou novamente.
Esse era Jerônimo Mendonça. Já largos anos de palestra, a sua mãezinha, Dona Antônia Olímpia, que era evangélica presbiteriana, sempre foi. Certa vez chegou a ele em seu lar. Ele morava com a mãe e com a irmã. Meu filho, sabe de uma coisa? Eu estou quase acreditando nessas coisas de reencarnação que você tanto fala. Ah, é, mãe? Por quê? Você veja, eu tenho 10 filhos. Sim, mãe. Você é o único paralítico. É, mãe. Então é o único que não para em casa. Só pode ser coisa de reencarnação essa força que você tem. E ele gargalhava e falava: mãe, eu sou paralítico do corpo, mas graças a Deus não sou paralítico da alma. Quanta gente tem o corpo perfeito, mas é paralítico da alma, mãe, que não tem força e coragem para viver a vida na beleza e na plenitude que Jesus nos concede. E dizia a ele: bem-aventurados aqueles que sofrem, pois serão consolados. Tanta gente reclama da vida, tanta gente nessa época de religiões que vinculam a teologia da prosperidade, e dizia ele que se fosse real a teologia da prosperidade, que bem-aventurado é aquele que tem posses financeiras, Jesus era o mais desgraçado de todos os filhos de Deus, porque dizia ele: o Senhor da vida, que não tem uma pedra para recostar a cabeça. Se nós deitarmos hoje à noite na nossa cama e a nossa cabeça encontrar um travesseiro macio, lembremos que o Senhor da vida nem isso tinha e encontrou a felicidade. E seguindo o seu exemplo, Jerônimo Mendonça. Mas, em 1987, ele começou com uma grave hemorragia peniana. Começou com hemorragia peniana. Foi ao pequeno hospital de Ituiutaba. O seu médico e amigo examinou, medicou, fez tudo o que era possível, mas nada fazia a hemorragia cessar. Disse aos familiares: ele vai morrer. Não tem o que fazer, porque se nós colocarmos ele em um carro, ele morre. E ele disse: doutor, eu quero um pedido antes de morrer. Visitar meu querido irmão e amigo Chico Xavier, em Uberaba. A distância de Ituiutaba a Uberaba é aproximadamente 80 quilômetros. O médico disse à família e a ele: se você pegar um carro, nas condições que você está, você não suporta 25 quilômetros. Você vai morrer no caminho. Diante disso, um amigo dele, espírita, que era muito bem posto em Ituiutaba, fretou um jatinho e levou-o a Uberaba na cama. Colocaram um lençol branco e levaram à casa do Chico. O Chico se preparava com amigos, era um sábado, para levar mantimentos à Vila dos Pássaros Pretos, em Uberaba. Quando Jerônimo chega na cama ortopédica, coberto com aquele lençol branco que havia virado ruborizado pelo sangue que escoava constantemente, Chico se aproxima e diz: meus irmãos, que alegria! Jerônimo veio para nos visitar. Querido Jerônimo, que bom que você veio hoje, porque hoje nós temos reunião e você será o palestrante da noite.
Mas como, Chico? Eu vim aqui me despedir de você, eu estou morrendo. Que nada, meu irmão. Você não vai morrer. Venhamos todos aqui, vamos dar um beijo no nosso querido irmão Jerônimo. E todos os beijaram. E o Chico ficou por último. Colocou as mãos sobre a região peniana do nosso irmão Jerônimo. E lhe beijou a testa com tal amor e ternura que ele sentiu um calor na região peniana. E a hemorragia cessou. E aí ele disse amorosamente: querido irmão Jerônimo, sabe por que te deu essa hemorragia? Porque você começou a ter autopiedade. Você começou a se achar o coitado. Você começou a aceitar a pecha de coitadinho. Começou a sentir dó de você mesmo. Mas essa energia que Jesus nos concedeu lhe dará mais vida. E aquela noite, quando ele havia ido despedir para a morte do amigo Chico Xavier, na reunião do Grupo Espírita da Prece, ele fez uma linda palestra de 2 horas. E assim, no próximo ano, no dia 26 de novembro de 1989, numa madrugada como todas as outras, ele já contava 50 anos, quando o seu mentor espiritual se aproxima dele, no quarto. E ele, alegre com a presença do amigo espiritual, e aí apenas um parênteses, alguém pode estar perguntando, como ele podia ver o amigo espiritual se ele estava cego? Conforme o Livro dos Médiuns, no capítulo intitulado da mediunidade de vidências, a vidência é uma característica do corpo espiritual e não do corpo físico. Portanto, cegos têm condição de perceber os espíritos e vê-los perfeitamente. Fechamos o parênteses. Ele olha para o seu mentor espiritual e sorri. Querido amigo, qual será a lição da noite? O seu mentor espiritual lhe sorri e diz: querido Jerônimo, o teu curso termina hoje. Será liberto do seu cárcere. Grossas lágrimas lhe caem da face. O seu amigo espiritual lhe ajuda a sair do corpo. Diante da autoridade moral, da infinita resignação, ele quase que imediatamente recobra a lucidez. Fica de pé em espírito pela primeira vez, depois de 30 anos de cama ortopédica. Se volta ao corpo, agora um convertido em cadáver. Beija a testa e diz: meu querido corpo, que me concedeu a oportunidade de curar a minha alma, minha profunda gratidão. Abraçou o seu mentor espiritual e seguiu para as regiões de luz. Uma semana depois, numa reunião mediúnica de um dos centros que ele fundou em Utuiutaba, se manifesta Jerônimo Mendonça, que passou a ser conhecido após o seu desencarne como o grande gigante deitado. E vinha falar da alegria, da felicidade de ter atravessado a floresta escura do sofrimento humano, segurando o cipó verde da esperança em Deus. E algum amigo
choroso de saudade e emoção, pergunta: e você, Jerônimo, como está agora? E ele, com o mesmo habitual sorriso, diz: ah, meu filho, estou agora como um pássaro livre que voa para onde quer. Hoje, 31 anos após a sua desencarnação, Jerônimo Mendonça é um espírito puro, um espírito sublimado, que ao lado de tantos e tantos baluartes da espiritualidade superior, abençoa as terras do Brasil. E particularmente tem um afeto especial por aqueles que sofrem, aprisionados ao leito de dor, aprisionados a doenças incuráveis, como ele no corpo tinha, tentando trazer a fé, a esperança e a alegria de viver. Temos a oportunidade no YouTube, e convido a todos, acessem o YouTube, coloquem Jerônimo Mendonça, palestra Alegria de Viver. É uma palestra que ele fez na cidade de Maringá, no Paraná, na década de 80, quando já estava cego e constava paralítico. E ele conta piadas, histórias engraçadas e fala da alegria de viver que todos nós deveremos ter. A alegria de sermos filhos de Deus e que, não obstantes aprisionados às nossas próprias dificuldades na terra, que nos ensejam sofrimento e dor, que jamais possamos perder de vista o nosso futuro glorioso, ou como diz o Espírito de Verdade, na mensagem luminosa do Evangelho segundo o Espiritismo: vós que chorais, volte seus olhos aos céus e agradeça e bendiga a Deus, pois os sofrimentos na terra são os primeiros acordes da orquestra, da sinfonia luminosa de alegria e paz, felicidade e bênçãos que o espera nos céus. Que Jerônimo Mendonça, essa noite, possa nos abençoar, nos fortalecer e amparar, para que, não obstante as dificuldades da nossa vida, possamos sempre encontrar o lado feliz, o lado alegre e o lado luminoso da vida. Porque não nos enganemos, meus irmãos. Não obstante o materialismo nos dizer que nós morremos, não obstante as pessoas incrédulas nos dizer que a vida não vale a pena, tenhamos a certeza de que a vida é um inário de bênçãos. Só deveremos ter olhos de ver. E não foi por outro motivo que Jesus nos orientou: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que Deus nos permita ver a Deus e a felicidade em tudo, como Jerônimo fez em sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. E assim, envolvidos nessa história abençoada de Jerônimo Mendonça, e naturalmente que eu não tenho a pretensão de pedir ao grande Jerônimo Mendonça que nos abençoe com a sua presença luminosa nessa live, mas rogo humildemente que volte os seus compassivos olhos a todos nós que estamos conectados, particularmente aqueles que sofrem dores, sofrimentos, angústias, que possamos ter força de ver a luz dentro de nós.
E agora, vamos à vibração abençoada por todos os filhos do Calvário, todos aqueles que sofrem. Vamos elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a nos iluminar nos caminhos tortuosos da terra, para alcançarmos a felicidade e a paz que nos é reservada. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação, sobretudo a certeza que dia virá. Encontraremos muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, a todos aqueles que sabemos que passam por dificuldades. Façamos do nosso pensar pontes de luz, através das quais os espíritos luminosos, os mensageiros do Cristo, alcançarão a todos que necessitam. Vamos trazer à tela da nossa mente os sofredores do mundo. E os nossos irmãos, levem a eles o bálsamo, o remédio, a força, a perseverança, a fé, a harmonia, a paz, a felicidade, a alegria e, sobretudo, a certeza que jamais estão sozinhos e desamparados. Rogamos agora por toda a humanidade que sofre, que nosso Mestre Jesus cubra a humanidade em seu manto de bênçãos, nos auxiliando a vencer essa pandemia, para que possamos sair dela não como entramos, não para voltarmos à condição anterior, mas renovados e fortalecidos na fé e na perseverança da reforma íntima. Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares, nossos queridos do coração que foram antes, que concluíram as suas tarefas antes de nós e que retornaram para a pátria verdadeira. Rogamos a Deus que os ilumine na nova etapa, para que encontre a felicidade e a paz, continuando a sua vida. E rogamos que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus,
pois sabemos que a morte jamais vencerá o amor e que aonde quer que possamos estar, no corpo ou fora dele, o amor nos une sempre. Rogamos por aqueles que no mundo espiritual sofrem as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos pelos nossos dolorosos irmãos suicidas. Mestre, num mundo em que temos um suicídio a cada 40 segundos, Senhor, que a doce Mãe Maria de Nazaré agasalhe esses nossos irmãozinhos equivocados, que por desespero mergulharam no abismo negro do suicídio. Rogamos, Mãe, agasalha-os com seu abraço maternal, para que possa mostrar-lhes que Deus não abandona ninguém e que terão a abençoada oportunidade do recomeço. Rogamos aos doentes da alma e do coração, aqueles que, não obstante terem corpos perfeitos, trazem no coração o tumor do mal. Rogamos por eles, os mais necessitados, para que a sua semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos da sua infinita misericórdia e amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, agora vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Convido novamente a todos a fecharem os olhos e abrirem a mente. Vamos, pela força da imaginação, perceber que o ambiente onde estamos, o nosso lar, ou aonde quer que possamos estar, com os nossos familiares ou sozinhos, que o ambiente onde estamos começa a cair sobre nós uma garoa luminosa de pétalas de luz, que ao tocarem em nós e os nossos familiares, são absorvidas pelo nosso corpo e começam a integrar a harmonia no nosso corpo orgânico, trazendo a cura, a harmonia, o equilíbrio orgânico, mas também começa a nos inundar a alma e a mente com essa luz doce e harmoniosa. A nossa mente vai esvaindo e retirando os pensamentos negativos, e essa luz vai tomando conta. A lucidez da nossa mente agora é toda gratidão ao Pai. E claramente se afigura
na tela mental da nossa mente e do nosso coração a figura majestosa de Jesus. Essa luz se aprofunda mais, alcança o nosso coração e o nosso espírito, que se renova diante do Mestre, diante da misericordiosa e luminosa bênção. Agora abrimos os olhos e alegres e felizes vemos que o nosso lar se inunda em luz. Espíritos missionários, as dezenas, estão em nosso lar. Alguns trabalhando na fluidificação das águas, outros no tratamento de passe aos nossos familiares e a nós mesmos. O sentimento de paz e harmonia é absoluto. E a nossa alma agora nos invade a gratidão a Deus pela misericórdia. Rogamos agora a Jesus a bênção e a força, pois ainda estamos na luta da vida física, que possamos ter força de perseverar até o fim, escolhendo o amor e a caridade, para vencermos o mundo como Ele o fez. E Ele nos sorri e diz: vai, filho, estou contigo, caminhe pelo mundo, com o coração e os olhos voltados à eternidade, e vencerá quaisquer dificuldades. Vai em paz e ama, porque o amor é a única saída. E assim, lentamente retornamos à nossa condição natural. E agora, agradecidos, com profundo sentimento de gratidão, agradecemos por essa reunião, aos nossos mentores espirituais, que de forma tão amorosa dirigem o nosso plano encarnatório, aos trabalhadores de luz que aqui estão, não só no meu lar, mas no lar de cada um que está conectado. Nosso profundo agradecimento pela bênção dessa reunião. Agradeço do fundo do meu coração a Jerônimo Mendonça pelo exemplo de dignidade e de cristianismo que nos deu na sua vida, por ter sido feito o gigante deitado e saber se levantar em alma, não obstante um corpo totalmente deficiente. Agradecemos à Mãe Santíssima, rogando que teu manto de bênçãos se estenda sobre nós sobre essa noite. Que Jesus, agradecemos, rogando que nos ilumine o caminhar. E a Deus, o Supremo Pai da vida, ou como diz o Espírito de verdade, a inteligência suprema do universo, o Pai amoroso de tudo que existe. Agradecemos, Senhor. Entregamos esse trabalho em seus pés e humildemente pedimos fé, força e perseverança para jamais esquecermos que somos seus filhos, jamais esquecermos que jamais estamos sozinhos e que nos auxilie a perseverar no caminho que o Cristo nos ensinou, para que um dia, felizes, possamos voar livremente
como Jerônimo fez, com a consciência tranquila do dever cumprido e com a infinita felicidade que só é permitida àqueles que compreendem o verdadeiro caminho de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Nosso sentimento de profunda gratidão a todos vocês, porque vocês fazem essa reunião conosco. Muitas vezes, não só online, mas nas nossas reuniões presenciais, quando tinha, as pessoas imaginam que a reunião é feita pelo palestrante, pelos passistas. Mas não, a reunião é feita por todos nós. Obrigado por essa energia tão gostosa, que essa energia possa acompanhá-los durante a noite, concedendo uma noite de muita luz, muita paz e harmonia. E amanhã possamos acordar renovados e dispostos a enfrentar o mundo com os olhos puros para ver o bem em tudo, mesmo nas contrariedades da vida. Porque Deus é o nosso Pai e Jesus está no leme da embarcação da nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos. E agora eu gostaria de deixar alguns recadinhos. O primeiro recado é que esta live ficará na nossa página do GAEFA e daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, tá? Gostaria de dizer que o nosso canal do YouTube, ele ali tem todas as palestras de terça-feira, que como vocês puderam ver, são palestras, são reuniões de palestra, vibração pelos necessitados e passe, como as reuniões de quinta-feira, que são pinga-fogo, perguntas e respostas, vibração pelos necessitados e paz. Temos algumas palestras sobre variados temas, temos alguns seminários, temos alguns filmes espíritas, temos uma playlist com vários livros em formato de áudio ou de radionovela para vocês assistirem, aqueles que tiverem uma certa dificuldade em leitura, aqueles que não tiverem muito tempo para ler, coloquem e ouçam. É uma experiência maravilhosa. Do mais, eu sei que todos que já entraram em YouTube em algum momento, em qualquer canal, sempre ouvem da pessoa que se inscrevam no canal. E eu reluto muito para falar isso, mas eu peço a vocês que possam nos auxiliar no nosso canal, não por orgulho ou vaidade, não porque o nosso canal é melhor do que qualquer outro, não. É apenas uma oportunidade de divulgação da doutrina. E essa inscrição tem um objetivo. A nossa ideia, hoje, nós transmitimos diretamente pelo Facebook. Mas a nossa ideia é futuramente transmitir simultaneamente, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube. Mas para isso, nós precisamos de um mínimo de 1000 inscritos no canal. Então, por isso que eu passo, como se diz vulgar, o óleo de peroba na cara de pau e peço a vocês a gentileza que, se caso gostarem do canal, se o canal auxiliou vocês em alguma coisa, que possam se inscrever, né, para nos auxiliar na divulgação da mensagem luminosa do Espiritismo. Tá? Outros recadinhos rápidos. Como vocês sabem, aqueles que frequentam as nossas lives sabem,
na reunião de quinta-feira da semana retrasada, nós tivemos um problema sério com o aparelho e começou a picotar demais a live. E eu tive que interromper antes da hora. Então eu peguei todas as questões que foram feitas, que são 18 questões, e fiz um vídeo respondendo as 18 questões. Eu vou publicar esse vídeo no canal do YouTube e na página do Facebook. E vou também compartilhar na minha página pessoal. Então aqueles que quiserem, aqueles que fizeram as questões, terão ali a oportunidade, tá? E também estou devendo a vocês um vídeo que fale a respeito do Evangelho no Lar e vou acrescentar um vídeo só com músicas específicas para o Evangelho no Lar, para auxiliá-los também, aqueles que quiserem conhecer melhor essa prática tão salutar para a nossa casa, tá bom? E do mais, convido a vocês a estarem conosco novamente quinta-feira, depois de amanhã, na nossa live às 8 horas da noite, de perguntas e respostas, onde a gente faz o possível para, segundo a coerência da doutrina espírita e baseado na codificação e nas obras subsidiárias, responder as questões à luz da doutrina, tá? E do mais, nosso profundo agradecimento, nosso desejo a Deus que todos tenham uma noite de muita paz e uma semana de muitas bênçãos e realizações, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos e até quinta-feira, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, meus irmãos.